Bem, então vamos começar a nossa aula de agora, que será a discussão do formulário de número 4 sobre hemorragia digestiva. Vocês conseguiram responder esse formulário? Sim, professor, consegui. Então, muito bem. Então, eu gostaria de uma pessoa, inicialmente, para ler a primeira questão. Vocês podem ler? Posso ler. Então, por favor. Senhora de 36 anos, ou SRA, né? Enfim, refere que há 3 dias apresentou um episódio de vômito com grande quantidade de sangue vivo, seguido por várias evacuações enegrecidas como borra de café, associada ao uso de cetoprofeno por dor de dente. Antecedente: nega outras doenças, tabagismo e etilismo, ou história familiar de quadro semelhante. Ao exame, pressão arterial de 95/60, pulso de 108, estado geral regular, hipocorada, 2 cruzes em 4, desidratada, 2 cruzes em 4, restante do exame normal. Baseado somente nos sintomas, o paciente deve ter um quadro de hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baixa, hemorragia digestiva de intestino médio, ou não é possível definir sem um exame de endoscopia. O que vocês escreveram? Eu respondi hemorragia digestiva alta. Tá certo. Alguma outra resposta? Alguma outra resposta, pessoal? Acho que não, professor. E qual o fundamento? Por que vocês responderam isso? Qual o fundamento? Professor, a hematêmese, né? Com grande quantidade de sangue vivo, melena, tá com instabilidade hemodinâmica, né? Desidratada, hipocorada, pressão baixa, taquicárdica. Eu achei tudo sugestivo para HDA. Certo. Algum outro comentário? Bom, na verdade, pessoal, o fato de ela estar hipocorada, taquicárdica e com a pressão baixa, além de desidratada, isso não indica hemorragia digestiva alta, não. Não é verdade? Ou eu estou errado? Sim, tá certo. Só indica gravidade, né? Sim, claro, pode ter sido qualquer hemorragia, né? Pode ter sido qualquer hemorragia. O que define melhor o fato de ela ser alta? Primeiro, o que é alta? Do ponto de vista anatômico. Quando tá. Deixa eu esquecer. Trígono, polígono de alguma coisa para cima. Eu não lembro, professor. É próximo ao ângulo de Trites, né? Isso, Ângulo de Trites. normalmente é esse ângulo aí. Onde é que fica esse ângulo? É na junção do duodeno jejunal. Sim. A quarta para a porção do duodeno. O duodeno tem quantas porções, hein? Eu já disse, né? O duodeno tem quantas porções? Quatro. 4 porções. Então, da quarta porção para o jejum. Anatomicamente, foi mais ou menos onde? Tem um ângulo de Trites, tem outro ângulo que fica perto dele mais ou menos, e tem um órgão que fica perto desse ângulo de Trites também. Vocês podem pescar aí, pessoal, na internet. O pâncreas? Uma foto. No pâncreas, não diria no pâncreas. Não, o pâncreas ele é mais no meio, sabe? Ele é mais no meio ali, a cabeça do pâncreas está na segunda porção do adenal. Né? A papila não vai lá na segunda porção do adenal? É claro Seria o próprio que tem a estômago, cauda. Seria o próprio estômago? Também não diria isso, não. Veja, o pâncreas normalmente ele fica ali junto ao estômago posterior.
Alguém tem alguma outra ideia? Onde de trás fica à Vou esquerda, de, pessoal. vou de Hã? fígado. Ah, como? No fígado não pode ser no fígado. Ah, não, eu não escutei o que o senhor falou. Você pode repetir? Não vou repetir, não, porque já foi uma dica muito forte. Eu tenho que fazer um Vesícula pouco de biliar. suspense, né? Bom, rapaz, a vesícula não fica ali embaixo do fígado? Bom, vamos pensar um pouquinho, não vamos ficar citando todos os órgãos na anatomia, não, né? Vamos pensar um pouquinho, olha, é da quarta para a porção do duodeno para o jejum. Vamos um pouquinho de juízo. E aí? O que é que vocês acham? E o juízo que eu digo aqui é justamente julgar onde ficaria esse tal desse ângulo, baseado no conhecimento prévio que vocês têm. Não precisa acertar milimetricamente, não. Mas, assim, não dá para dizer que é no fígado, porque o fígado ele não está ali próximo da quarta porção do adenal, nem do jejum, né? Da primeira parte do jejum. E aí? Mas o fato é que o nosso objetivo aqui é ver se essa hemorragia ela ocorre proximal a esse ângulo de Treitz. Só vai uma buscazinha rápida aí na internet. Não tem problema, não. Se está próximo ao ângulo de Treitz, a pessoa pode exteriorizar um sangue, às vezes até mais vivo, no vômito, né? No vômito. Isso não garante, porque às vezes o sangue não é vivo. O fato do sangue ser vivo não obrigatoriamente ocorreu proximal a isso. Às vezes um sangue mais volumoso, distal a esse ângulo, pode eventualmente um sangramento mais volumoso, tá? Da mesma forma, um sangramento distal a esse ângulo, em segmentos mais distais do trato digestivo, você vai ter mais uma enterorragia do que vômitos de sangue. E aí, pessoal, vocês não procuraram, não, aí, onde é o ângulo de Treitz? Procura porque... Então, eu concordo com vocês que seria hemorragia digestiva alta, tá? E onde é o ângulo de Treitz? Vai ficar pendente isso? Hein, pessoal? Estão mais aí, não? Olá. O professor só diz que é formado pela junção do duodeno com o jejum. Certo. Aí, assim, Vamos não ver. diz assim, ó, em qual órgão ele tá. Mostra, Não, tipo... Sim, diga, querida. Mostra, tipo, Diga. perto do... Ele meio que faz, tipo, uma linha. Aí fica... Tipo, perto do estômago até o colo. Só que eu não sei. Não, ele fala, na verdade, ele fala ligamento de Treitz, é diferente. Porque na verdade, pessoal, o estômago é longo, ele vai de um lado para o outro, até o pâncreas, parte do pâncreas está próximo desse ângulo. Ele fica mais à esquerda, né? Ele fica mais à esquerda. Eu encontrei aqui talvez a sua mesma imagem, viu? Que eu procurei também. Mas ele fica mais próximo do baço, do corpo alto do estômago, porque dizer só estômago pode ser um ângulo. Do baço e do ângulo hepático, do ângulo esplênico também no colo. Então fica mais nessa parte no quadrante superior esquerdo do abdômen, né? Certo? Só para ter uma ideia. Não é mais ou menos aí que você viu, não? Apenas na figurinha. Isso, professor. Só que ele fala a diferença entre o ligamento de Treitz e o ângulo de Treitz. Não tem um está lá. Isso. É que o ângulo ele foi nomeado depois do ligamento de Treitz, né? Muito bem, é só para ter uma noção anatômica. Mas o que interessa para a gente aqui é isso que eu acabei de falar. Se o sangramento for posterior a essa região, tipicamente a esterilização é por baixo.
certo? E é uma definição anatômica que é importante saber. Não garante que um sangramento extenso, volumoso, maciço, distal esse ângulo, isso menos enterorragia. A pessoa eventualmente pode ter vômito também, tá bom? Eventualmente é menos provável, tá? Da mesma forma, isso não garante que um sangramento maciço proximal a esse ângulo, a pessoa não apresente enterorragia. Pode apresentar também, que o trânsito intestinal fica muito acelerado e pode sair sangue, eventualmente vivo. Muito bem, vamos um comentário inicial um pouco mais demorado, mas é isso. Mas é a primeira noção do que seria hemorragia digestiva alta. As manifestações típicas são essas aqui. Esse paciente, esse sangramento, o sangue em borra de café é um sangue digerido pela acidez e enzimas pépticas do estômago, tá? Provavelmente, nesse caso aqui, teve alguma coisa a ver com esse cetoprofeno, né? Que esta paciente usou. É uma senhora de 36 anos. Por favor, a segunda questão, quem pode ler, por gentileza? A causa mais provável da hemorragia digestiva no caso anterior é A. Caso de hemorragia digestiva alta, provavelmente secundária à ruptura de uma varizes esofágica. B. Caso de hemorragia digestiva alta não varicosa, provavelmente secundária à úlcera péptica gástrica ou duodenal. C. Caso de hemorragia digestiva alta não varicosa, provavelmente secundária a uma neoplasia gástrica. E letra D. Caso de hemorragia digestiva alta não varicosa, provavelmente secundária a malarivares. Tá bom. Eu vou perguntar assim, qual foi o item que a opção que vocês escolheram? Qual foi? Eu marquei a B, professor. Secundária A segunda, essa aqui, né? E você pode justificar? Pronto, é porque eu pensei no uso do AINES, né? Que ela menciona. Bem. E as outras foi mais por exclusão, professor. Por exemplo, a malarivaes é mais associada à laceração da junção esôfago-gástrica, né? Depois dos vômitos. Sim, muito bem. Na letra A, que ele comenta, né, de ruptura esôfago-gástrica, eu não consegui achar, assim, nenhum dado. Ruptura de varizes, né? Isso. Onde é que você encontra, então, só para lhe ajudar, pessoal, outra pessoa pode ajudar aí também, tá? Onde é que você encontra, então, varizes esofágica? Onde você encontra? Indivíduos hepatopatas com hipertensão portal. Muito bem. Muito bem. Então, essa senhora tem evidência disso? Não. Bom, ela nega algumas coisas, não dá para garantir, mas a gente espera, assim, que se tudo está correto aqui, fica um pouco menos provável, porque uma pessoa que tem hipertensão portal importante, com varizes de esôfago que vai sangrar, normalmente ela já tem um grau de fibrose do fígado avançada, tem cirrose. Então, existiriam evidências, minimamente, no exame físico, que é praticamente normal. A única alteração é esse estado agudo aqui de anemia e de hipotensão, tá bom? Então, não tem evidência de hepatopatia, não tem estigmas de hepatopatia. Muito bem, então essa primeira opção também fica um pouco menos provável. E neoplasia gástrica? O que é que falaria contra a neoplasia gástrica? A idade, né? Não ter histórico familiar. A idade, certamente. Vez ou outra a gente vê neoplasia em pessoas jovens, tá? Mas certamente a idade. O que mais? Pensei na história familiar também. Tudo bem, mas não é uma garantia da história da pessoa inicialmente. Idade. O que mais? Uma neoplasia gástrica para sangrar, ela já precisa ser avançada, sabe? E mesmo assim, não costuma sangrar. Não costuma sangrar.
ela pode descamar, pode perder sangue, gota a gota, e a pessoa pode até ter uma anemia por espoliação, mas não causa hemorragia, propriamente, normalmente. Mas que outro dado, então, está faltando para a gente pensar em neoplasia além da idade? Perda de Pensando aí. peso, né? Perda de peso, certamente, né? Perda de peso. Perda de peso. Perda de peso. Então, tá bom. É isso. Mallory Weiss, então, é uma laceração do esôfago distal secundária a náuseas ou vômitos, né? Então, deveria ter uma história, para você pensar nisso, de náuseas ou vômitos, tá? Como você comentou há pouco. A terceira questão, por favor. Quem pode ler? Em relação à abordagem inicial do caso anterior, assinale o item correto. Item A. Deve-se hidratar com cristalóide, iniciar antibiótico, solicitar exames e transfundir se hemoglobina abaixo de 7 gramas por decilitro. Item 2. Deve-se hidratar com cristalóide, iniciar inibidor de bomba de próton, solicitar exames e transfundir se hemoglobina menor que 8. Deve hidratar com cristalóide, iniciar inibidor de bloqueador de H2 e procinético, solicitar exames e transfundir se hemoglobina abaixo de 9. Deve-se hidratar com cristalóide, iniciar somatostatina e terlipressina, solicitar exames e transfundir se a hemoglobina menor que 10. Muito bem. O que é que vocês acharam dessa questão e qual a resposta, qual opção vocês escolheram como sendo a correta? Professor, marquei o item 2 porque eu lembro que acho que antibióticos a gente utiliza mais quando o paciente, se eu não me engano, tivesse cirrose, né? E a hemoglobina seria 7 gramas se também tivesse cirrose. Já que ela não apresenta esse quadro, a hemoglobina seria 8. A transfusão seria se ela fosse menor que 8. E eu não li nada sobre o bloqueador de H2, assim, procinéticos. Eu acho que isso não é um medicamento utilizado nesse caso, não. Não são. Procinéticos, muito menos, né? Se não tiver procinéticos, de jeito nenhum. Inibidor de bloqueador H2 também não tem evidência, não. Só se você tivesse no meio do deserto e não tivesse BP, inibidor de bomba de próton. Aí, para não fazer nada, faria inibidor de bloqueador H2, tá? Tipo ranitidina, cimetidina, famotidina. Mas não, a evidência de utilidade na hemorragia digestiva não varicosa é de inibidor de bomba de prótons. E terceiro, o quarto, desculpe, a quarta opção. Aí eu vi que terlipressina e somatostatina também, na aula o senhor falou que era mais relacionado ao paciente que apresentasse cirrose também, eu acredito, comprometimento do fígado. Isso, hipertensão portal. Isso, desculpa, hipertensão portal. É, e aí a hemoglobina seria menor que 7, não menor que 10, né? Tá certo. É interessante que até há poucos anos atrás, poucos anos que eu digo, é pelo menos 10, viu? Existia essa ideia que abaixo de 10 já podia transfundir. Mas, particularmente no cirrótico, se você hipertransfunde, você acaba... Aliás, não é nem se hipertransfunde, se transfunde um pouco mais do que o suficiente para manter a pessoa estável, você aumenta o risco de ressangramento, provavelmente por aumentar a pressão do sistema porta, né? Você restabelece o volume, aumenta muito a pressão, e aí você pode romper novamente uma variz. Por isso, de fato, a recomendação atual é que cirrótico, com hipertensão portal, a gente transfunde quando a hemoglobina cai abaixo de 7. E mantém acima disso. Não precisa manter acima de 10 nem de 9 no cirrótico. O que não é cirrótico, ele tolera um pouquinho mais de transfusão. Certo? É importante dar atenção também, particularmente no não cirrótico. Lembre que o cirrótico, pessoal, ele tem um sangue, digamos, não é exatamente isso, mas um tanto anticoagulado, porque tem um tempo de hipotombina alargado, um pouco alargado. Não é bem anticoagulado, não, mas... Mas, assim, manter um paciente com anemia importante pode ser problemático em algumas situações.
Não tanto no cirrótico mais vantagem, mas numa pessoa que não tem cirrose, manter uma anemia intensa, particularmente se for uma pessoa de uma certa idade, e mais ainda se for uma pessoa com hipertensão e diabetes de longa data, eu estou aqui querendo chegar no seguinte ponto: uma pessoa com risco maior de doença coronariana pode ser um problema, tá? Porque anemia aguda pode ser o que faltava para a pessoa ter uma isquemia aguda e um infarto do miocárdio, tá ok? Tudo bem? Bom, Certo, entendi. vamos para a quarta questão. Quem pode ler, por favor? Posso ler, professor? Então, leia. Quais os critérios de gravidade que a paciente do caso 1 apresenta? Tem A, idade melena, e tem B, melena e choque, e tem C, choque e comorbidades antecedentes, e tem D, comorbidades e idade. O que foi que vocês anotaram aí? Uhum. Eu marquei melena e choque, professor. Mas eu vi também que a idade, né, entrava como critério de gravidade. Uhum. Mas eu acho que aí, como está instável hemodinamicamente, né, acho que nesse caso marcaria B mesmo. Professor, eu fiquei com um pouco de dúvida nessa questão, porque quando o senhor comenta da definição de gravidade, né, na aula, o senhor fala da idade, né, fala dos achados endoscópicos, tá chocado ou não e ter comorbidades, né? Eu fiquei com dúvida se melena realmente entra como um critério de gravidade. Tá. Onde foi que vocês viram isso, hein? Porque algumas pessoas disseram que procuraram onde? É porque postaram só a aula já, professor, no Classroom. Ah, sim, tá certo. Aí a gente assistiu para. Tá bom. Ah, sim, tá certo. Existem como se diz, vários scores, né, que tentam prever um pouco o prognóstico. Nenhum é preciso. No que a gente está usando, e um dos mais utilizados, melena é um critério. Algumas comorbidades, não todas, então não é assim inespecífico, né? Especificamente hepatopatia crônica. Hepatopatia é uma das principais comorbidades associadas a sangramento grave, justamente porque você perde a produção de fatores de coagulação. E em todos os critérios, o choque também é um fator de gravidade importante. Então, pressão e pulso. Né? E, claro, associado a isso, parâmetros hemáticos, né? Hemoglobina baixa, e até mais intenso quando isso compromete a função renal. Então, acabei citando aqui todos os critérios de gravidade que a gente encontrou aqui. Então, a idade isoladamente, claro que a idade ela está dentro de fatores de gravidade de várias doenças, mas não como fator independente. O problema é que uma pessoa de mais idade tem um risco maior de ter comorbidades, de ter alteração renal, certo? Então, essa é a questão. Mas como fator independente, não, a gente não pode dizer que só que uma pessoa tem 70 anos de idade, ela tem mais risco que uma pessoa de 55. Se essa pessoa de 55 for hepatopata e a de 70 for uma pessoa completamente sadia, a de 55 tem um risco maior. Tá ok? Então, aqui não. Bom, mas vale esses comentários. Isso aqui é o tipo da questão que você pode ter uma certa controvérsia. Vocês vão encontrar scores onde idade é um fator pode ser um fator de gravidade, tá? Mas, idealmente, do ponto de vista de fisiopatologia, o envelhecimento em si não é doença. O que é doença são as condições patológicas que surgem mais frequentemente com o envelhecimento. Muito bem. De qualquer forma, aqui, comorbidades, no item 3, está
não está definido, então fica difícil dizer, tá certo? E de forma mais específica, realmente, a segunda, a presença de melena e a presença de choque é inquestionável. Tá ok? Ficou alguma questão sobre alguma dúvida sobre essa questão, pessoal? Não, professor, tá tudo bem, entendi. Tá bom, tá entendido, né? Particularmente com relação à idade, né? Sim, tudo certo. Então, se você disser para mim assim, se você disser para mim de forma geral, não, a idade é um fator de risco para a pessoa, não tenho dúvida. Olha, veja aí Covid, não são idosos, mas não é um fator independente. É que com a idade avançada você tem mais comorbidades, tem mais disfunções orgânicas, tem mais uma série de outros problemas que vão tornar aquela pessoa mais vulnerável a diversas condições patológicas, incluindo, no nosso caso aqui, sangramento, tá? A quinta questão, por favor, quem pode ler? Quem poderia ler, por favor? Em relação à endoscopia digestiva, no caso acima, assinale o correto. A. Deve ser indicado antes da estabilização, pois a maioria dos sangramentos não param espontaneamente. B. Deve ser indicado após início de antibióticos, pois a endoscopia induz peritonite bacteriana espontânea. C. Deve ser indicado após a estabilização e transfusão sanguínea, pois a maioria dos sangramentos precisam de cirurgia. Ou, entender, deve ser indicado após a estabilização, pois define a etiologia do sangramento e permite a terapia endoscópica se necessária. Muito bem, o que vocês escolheram como correto? Eu marquei o entender. Então, vamos começar aqui. O item A, o que está inadequado? Primeiro você tem que estabilizar para depois fazer, né, a endoscopia. Bom, pessoal, isso é um grande erro e eu considero que veja aqui, ó, na abordagem inicial, sempre todas as opções têm tratar com colóide, com cristalóide, né? Podia até ser tirado, né? Então, estão em todas as opções. A primeira coisa a fazer é ressuscitar hemodinamicamente esse paciente. Você não pode, e o endoscopista, ele deve se recusar a fazer o procedimento antes disso. Às vezes as coisas acontecem ao mesmo tempo. Ok? Às vezes a pessoa está tão estável, a estabilidade hemodinâmica pode ser que seja a estabilidade possível. Estabilidade hemodinâmica e respiratória. Mas nunca fazer um procedimento sem o paciente estar minimamente compensado, ou pelo menos em compensação. Um paciente mais grave, ele deve estar com acessos venosos calibrosos, muitas vezes já deve ter corrido aí uma bolsa de sangue, está na segunda, certo? Se ele está inconsciente, ele está em ventilação mecânica, entubado, para proteção das vias aéreas. Neste cenário de proteção hemodinâmica e respiratória que você vai fazer uma endoscopia. Você não preparando o doente dessa forma, há um risco muito importante de você ter complicações potencialmente fatais durante a endoscopia, tá ok? Por isso que o endoscopista ele deve se recusar a fazer o procedimento caso esta primeira etapa não tenha sido cumprida, ou minimamente cumprida. Uma hemorragia maciça, às vezes você não consegue normalizar a pressão, não é essa a questão, normalizar a pressão, é pelo menos dar uma estabilidade, a pessoa não está mais piorando, está protegida. Muito bem. A maioria dos sangramentos param ou não param espontaneamente? Param. A maioria para, viu, pessoal? Quase todos os sangramentos param espontaneamente, mesmo de varizes. O de varizes é mais complicado, porque às vezes a pessoa, o cirrótico descompensado com ascite, ele tem o tempo de porta-vina tão alargado que esse aí não vai parar, não. Não é à toa que metade das pessoas que sangram, cirróticos que sangram por varizes esofágicas, morrem. Certo? Mas, no geral, a maioria dos sangramentos digestivos altos param. Antibióticos vocês já relataram, né?
No caso acima não cabe, porque a gente não suspeita que seja polihipertensão portal com cirrose, não é isso? E a endoscopia, se fosse cirrótico, a endoscopia induz peritonite bacteriana espontânea? Acho que induzir é uma palavra muito forte, né? Mas acho que pode contribuir, né, professor? Tanto que tem que utilizar antibiótico. É assim, pode haver explicação. Normalmente não induz, não, mas pode haver explicação. De qualquer forma, muitos procedimentos endoscópicos, como, por exemplo, dilatação, ou tem uma estenose, né? Dilatação de uma estenose no esôfago, no estômago, no duodeno, muitos procedimentos, eles causam uma bacteremia. Tanto é que esses procedimentos em pessoas com risco maior de ter endocardite, como aquele com prótese valvar no coração, você precisa fazer antibiótico terapia profilática. A injeção, a gente injeta substâncias dentro da variz, certo? Dentro da variz, muitas vezes, quando vai fazer a terapia de hemorragia por varizes esofágicas. Isso não é completamente estéril, porque o aparelho passou pela boca, que está contaminada por germes da pessoa. O esôfago também não é estéril, não. Então, passou ali e já contaminou tudo. Então, teoricamente, você está injetando alguma coisa dentro da variz e essa agulha que você perfurou a variz, ela não obrigatoriamente está estéril. Está contaminada com germes da própria pessoa. Então, talvez eu concorde com você, não é um termo muito forte, mas ela pode favorecer, tá certo? Teoricamente. Teoricamente. Após a estabilização e transfusão sanguínea, pois a maioria dos sanguíneos precisa de cirurgia. Não, se a maioria para, a maioria não precisa de cirurgia, não. É uma minoria, né? Então, de fato, é o último item, certo? E ela, evidentemente, vai indicar a etiologia e vai permitir uma terapia endoscópica para parar o sangramento ou para reduzir o risco de ressangramento. Então, foi realizada essa endoscopia. E, bom, vocês devem ter ido atrás do que é essa tal de Forest. Como é que vocês classificariam? O que é que vocês estão vendo nessa imagem e como classificariam? Essa classificação, vocês não precisam saber isso. Apenas ter uma noção, tá? O que é que vocês estão vendo aí e como classificariam? Professor, eu marquei Forest 2, né? O que é que vocês estão vendo? O que é que vocês estão vendo aí? Essa área mais à direita parece uma úlcera, né? É uma úlcera. Então, úlcera é uma ferida, onde você tem aí a base dela com fibrina esbranquiçada, certo? Os bordos um pouco enatematosos, né? Mas isso que você vê esbranquiçado aí é fibrina. É só isso que você está vendo? Na parte superior parece um vaso. Exatamente. Isso que você está vendo na parte superior do fundo da úlcera, elevado, inclusive, você vê que nessa parte superior você tem como se fosse, você tem uma elevação. Isso a gente chama de vaso visível. Bom, essa elevação não é exatamente o vaso, é um trombo. Um trombo, plaquetas e fibrinas, que se formou, evidentemente, sobre o vaso. Dali sangrou. Ok? Então, bom, mas nós chamamos isso aí de vaso visível, tá bom? Vocês conseguem ver meu mouse? Consegue? Não, Cadê, professor? Não, né? Mas na parte superior da figura, então, aqui, ó. Na parte superior, não consegue ver o mouse, não, né? Agora sim. Agora sim. Ah, então tá bom. É porque eu estava com outra janela aqui. Isso aqui é um vaso visível. Então, como é que você classifica isso, então? Então, na verdade, o que é importante aqui, pessoal, é que um vaso visível é um indicador de risco de sangramento. Tá? Não precisa saber a classificação exatamente. Se souber, tudo bem.
Mas um vaso visível é um indicador de risco de sangramento. Qual seria a classificação, então? Forest 2. Isso. O Forest 2. O Forest 1 é se está sangrando. Certo? Forest 2 tem vaso visível. Tem vaso visível. Tem alguma... É subclassificado esse Forest 2. Tem algum sinal de um vaso. Pode ser um vaso visível, pode ser um coágulo. Se tem um coágulo em cima é porque sangrou dali. Às vezes, esse vaso visível é um vaso que a gente fica na dúvida. É uma mancha plana. Esse vaso elevado aqui, à medida que isso aqui for amadurecendo, cicatrizando, ele vai ficar plano. Então, vaso visível, coágulo ou uma mancha plana, tudo é Forest 2. Aí, no caso, Forest 2A, 2B, 2C, respectivamente. E Forest 3 não tem nada, nenhum estigma de sangramento recente, tá bom? Muito bem. Bom, mas o importante aqui, então, é você saber que se o endoscopista descreve que está sangrando em jato, pronto, está sangrando, né? Está sangrando, isso é evidência, está vendo sangue jorrando ali, como se tivesse cortado uma arteríola. Mas também se tiver sinais de sangramento recente, isso é um paciente que você precisa observar mais de perto. Esses sinais são vaso visível, coágulo ou mancha plana. A mancha plana é a mais fraquinha de todas, tá bom? Se não tiver nenhum estigma de sangramento recente, esse paciente não vai ressangrar, não. Isso significa que você pode dar alta a ele. Entendeu? Essa é a importância. 7. Opa, marquei aqui sem querer. Quem pode ler, por favor? O item 7. Foi realizado o tratamento endoscópico e 48 horas após, o paciente apresentou novo episódio de sangramento. Qual a conduta? Nada, pois a maioria para o sangramento espontaneamente. Nova endoscopia para, se necessário, realizar nova hemostasia. Cirurgia, pois tem menor taxa de complicação quando comparado com a endoscopia. Radiologia intervencionista, pois a endoscopia e a cirurgia possuem alta taxa de mortalidade relacionada ao procedimento. E aí? Eu fui de item B, mas agora que o senhor falou que sangramentos param espontaneamente, né? A maioria. Eu também marquei B. Não, mas aí qual foi a dúvida aí? Eu falei que sangra, a maioria sangra espontaneamente, mas aí, o fato de sangrar espontaneamente Não. significa que ele não precisa fazer endoscopia? Não, é porque eu acredito que eu continuaria no item B, porque ele tem um alto risco. Então, se ele tem um alto risco muito grande, eu acho que tem que fazer hemostasia sim. Mesmo que a maioria sangre espontaneamente, mas eu acho que não vale arriscar. Pois é, mas um alto risco de quê? Sangrar de novo, né? Ah, bom, muito bom. Ressangramento. De ressangramento. É porque eu não tinha ouvido, Cíntia. Ressangramento. Na verdade, eu Exatamente. não Não, tinha falado certo, né? Ah, Ressangramento, ou seja, sangrar de novo. isso, ressangramento. Então, na verdade, na maioria das vezes, pessoal, a gente não faz endoscopia para parar o sangramento, não. A gente faz endoscopia para evitar um novo sangramento, um ressangramento, tá bom? Na verdade, isso é o ideal. Porque, olha, se esse paciente estiver sangrando de uma úlcera gástrica, às vezes ninguém nem vê a úlcera. Está tudo cheio acolá de sangue. Então, frequentemente o sangramento para, o estômago esvazia. Você faz endoscopia, na maioria das vezes, na manhã seguinte. O paciente deu entrada agora à noite, agora à tarde. Já 5, 6 horas da tarde. A unidade de endoscopia já fechou. Ele não fica aberta 24 horas, não. Esse paciente, como essa senhora aí, 36 anos, sem estigmas de hepatopatia, sem nada, vai fazer endoscopia na manhã seguinte. Tranquilo, parou de sangrar. Na manhã seguinte vai fazer preparada, estável,
com o estômago limpo, em jejum, a úlcera vai ser vista perfeitamente. Se realmente sangrou da úlcera, aquele vaso vai ser visto e você consegue realizar uma terapia endoscópica eficiente com a intenção de evitar um novo sangramento, tá bom? Então, na verdade, quando a gente fala aqui hemostasia, nem sempre significa parar o sangramento naquele momento. Geralmente significa, então, evitar um novo sangramento. Tá ok? Bom, as outras opções são grosseiras, né? A cirurgia não tem menor taxa de complicação relacionada à endoscopia, de forma nenhuma. Certo? Tem muito mais complicações do que a endoscopia, tá? A radiologia intervencionista ela também não é adequada. Nem sempre é bem mais complexo. Pode ser uma opção quando você não tem acesso endoscópico. Por exemplo, para ela ser eficiente, a radiologia intervencionista, ela precisa ser o mais seletiva possível, e chegar justamente daquele vaso que sangrou. Se não for muito seletivo, você pode causar uma isquemia daquele segmento da víscera. Só para ter uma ideia. Então, o radiologista intervencionista tem que chegar por uma artéria, normalmente uma femoral, sobe, encontra, vai lá numa mesentérica superior, vai migrando até chegar no vaso, que aparentemente é o responsável pelo sangramento, e injeta substâncias, normalmente são artefatos mecânicos, vulgarmente conhecidos como molas, que obstruem o vaso. Isso precisa ser bem seletivo. Certo? Muito bem. Então, a melhor opção é uma nova endoscopia. Normalmente se repete até uma vez, ou seja, se faz até 2 procedimentos endoscópicos. Depois disso, vai para a cirurgia, tá bom? Tudo bem, pessoal? Alguma questão? Podemos ir adiante? Podemos, professor. Então, quem pode ler esse caso? Vou. Quem poderia ler? 70 anos, feminina, admitida em emergência hospitalar com queixa de tontura e fezes escurecidas. A paciente relata que há 24 horas iniciou evacuações com fezes enegrecidas, pastosas, fétidas e pouco volumosas, associadas à dor abdominal e epigástrio, em um total de 8 episódios. Usa prednisona 20 mg por dia para artrite reumatoide e aspirina após ataque isquêmico transitório, há 5 anos. Refere diabetes há 20 anos, atualmente insulina dependente. Refere epigastralgia em queimação e pirose há 3 décadas, pior nos últimos 32 meses, desencadeadas pela ingesta de café e frutas ácidas e aliviadas com antiácido. Nega outras comorbidades. Pressão arterial de 114 por 70 milímetros de mercúrio, pulso de 90 batimentos por minuto, deitada. A pressão em pé de 90 por 60 e o pulso de 120. Temperatura 36,5, frequência respiratória de 20. Estado geral regular, hipocorada, 2 cruzes em 4, desidratado, 1 cruz em 4, sudoreica, nictérica, cianótica, torporosa. Ausculta cardiopulmonar fisiológica, abdômen plano, flácido, dolorosa palpação superficial e profunda em epigastro, sem massas ou visceromegalias palpáveis, ruídos hidroaéreos normais, extremidades frias, sem edema. Após as medidas iniciais, melhorou da hipotensão postural, apresentou diurese e a hemoglobina caiu de 11,5 gramas por decilitro para 9 gramas por decilitro. Ureia 75, creatinina de 1,1, sódio 140, potássio 3,7, tempo de protrombina 80%. E quais devem ter sido as ações iniciais? Bom, a gente já discutiu sobre isso, né? Mas antes de vocês responderem, você pode ter mais de uma opção aí, né?
O que é que chama a atenção nesse caso clínico? Quais são os pontos importantes? Primeiro, vamos assim, é um paciente de 70 anos com melena, não é isso? Isso chama muita atenção a hipotensão postural, né? Não tenha dúvida. O que mais? Fator de risco para sangramento. Assim, Tem diabetes. Uso de AINES e aspirina, né? não tenha dúvida, uso de aspirina. Uso de aspirina. E não apenas isso, né? O que mais? O AINE aí é aspirina. Uso de que mais? O corticoide. Corticoide. Então, uso de AINES e corticoides. No caso aqui, prednisona. Numa dose que não é dose baixa, não. 20 mg é uma dose boa. Dose baixa de 5 mg, tá? Isso aqui é muito importante também. O uso da prednisona e o uso da aspirina. O que mais? O diabetes não é fator de risco para sangramento, pessoal. O diabetes seria fator de risco para quê? Doença renal. Para gravidade, né? Para gravidade, porque... Por quê que é um fator de risco para gravidade, o diabetes? Porque pode causar problema na micro e na macro circulação. De onde? Principalmente. Que aí, uma hemorragia, você vai ter mais prejuízo ainda. Na micro e na macro circulação, de onde? Ah, você vai dizer de tudo, mas eu quero saber de onde que vai ter um órgão que o impacto vai ser maior na vigência de um sangramento. Rim? No rim, claro. No rim, viu? No rim. No rim. Então, é o órgão-alvo do diabetes. E você, depois de hemorragia digestiva, então um diabético que está ali já com função renal sem reserva, sangrou de uma úlcera, pode ser o que faltava para ele ir para a diálise. E às vezes não sai mais da diálise, tá bom? Às vezes não sai mais porque naquela hipotensão ele teve mais uma necrosezinha renal tubular. E aí comprometeu mais ainda a função renal como um todo. O diabetes não compromete os túbulos renais, não, compromete o glomérulo, mas junta as coisas, né? É tudo de um órgão só. Muito bem. Então, a função renal desse paciente pode ser bem prejudicada com hemorragia. Tanto é que aqui foi até relatado em algum momento, onde né, que depois da tração a pessoa urinou. Quando urina, a gente fica até um pouco aliviado. Não é isso? Muito bem. Até mesmo porque a creatinina estava elevada, né? E a ureia estava elevada e a creatinina no limite. O normal é 1,2 de creatinina, né? Muito bem. Então, o que é que vocês fariam inicialmente? O mais importante aqui. O cristalóide e o IBP. Cristalóide de IBP, não tem dúvida, né? Isso aqui é o mais importante, tá? Tudo bem? Mais alguma coisa, não? Eu só fiquei com dúvida, professor, porque no comando da questão ele diz quais devem ter sido as ações iniciais, né? Se eu poderia ter marcado também a dosagem da hemoglobina e também a complementação da história clínica. Ah, tudo bem. Então não estaria errado. Dosar a hemoglobina, não tenho dúvida que pode ser importante. A gente dose de forma seriada, tá? Completar a história clínica, não posso dizer que está errado, não, né? Sempre se houver alguma possibilidade de completar, não custa nada, não é isso? Tá certo. Bom, essa segunda aqui não está adequada, porque você já escolheu essa aqui que é mais completa, né? E talvez o ponto mais importante aqui é, novamente, para chamar a atenção, que não é endoscopia imediatamente. Se você fizer endoscopia antes do último item, dos cristalóides IBP, corre o risco de você estar causando um dano.
certo? Então, não foi um erro apenas pedir endoscopia, é porque você deixou de fazer algo muito importante, e aí você deixou de fazer algo importante que vai recuperar a função cardiovascular e renal dessa pessoa. Então, se você demorou a recuperar essas duas funções, cardiovascular e renal, provavelmente você vai estar causando um dano à pessoa. Certo? Tudo bem. Tudo bem, pessoal? Eu acho que está tranquilo aqui, né? Tá sim, professor. Então, item 9, por favor. O senhor pode repetir a importância de complementar a história clínica? Seria para avaliar a função renal dela? Não é para avaliar a função renal, não. É porque você pode se perguntando uma pessoa e você vai ter mais dado, não custa nada. Então, sempre completar a história clínica está correto em qualquer situação. Ah, tá certo. Certo? O custo disso é zero, né? Sim, mas com assim, certeza. eu não acho que isso aqui seja muito importante. Mas assim, é que eu estou dizendo, sempre, né? Se você não marcasse aqui, eu não podia considerar que está errado, não, né? Mas sempre, se eu pergunto um negocinho e ali traz uma nova informação, certo? Agora, certamente, o último item, cristalóides BP, esse é o principal. A gente faz hemoglobinas seriadas para acompanhar, assim, inclusive se tem um novo sangramento, é uma forma mais precisa, mais objetiva de investigar se a pessoa continua sangrando, se essa hemoglobina, ao longo ali de... no dia seguinte, caiu mais ainda. Então, é sinal que continua sangrando. No começo, pessoal, veja que uma coisa interessante, ó. A hemoglobina era 11,5, estava praticamente normal. Depois das medidas iniciais, que são essas aqui, caiu para 9. O que é que significa isso, hein? Que ela sangrou mais ainda, foi? Hein? É porque, tipo, antes tá mais hemoconcentrado, né? Por ela ter sangrado. Ela pode ter sangrado mais ainda, mas tipicamente ocorre isso aqui. Depois de uma hidratação com cristalóide, normalmente ela está hemoconcentrada aqui, e você hemodiluiu com cristalóide. Então, a hemoglobina cai. Depois de estabilizado o quadro, você não está mais hidratando rapidamente, está apenas mantendo, é que novas quedas indicam ressangramento, tá bom? Muito bem. Questão 9. Quem pode ler, pessoal? Essa é bem pequenininha, né? E aí, a questão 9? Ninguém vai ler, não? Pelo exame físico, qual a estimativa de perda de volemia do paciente do item 8? Menos que 15%, taquicardia de repouso, ao menos 15%, hipotensão postural, ao menos 40%, hipotensão de decúbito. Vocês fizeram essa questão? Sim, eu marquei AB, ao menos 15%. Por quê? De onde é que você tirou essa ideia? Professor, pela questão da hipotensão, mas o senhor comenta um pouco, né, na aula que o professor Milton postou. Foi? Talvez tenha comentado, realmente. Eu sempre esqueço disso aqui, sabe? Mas foi pela aula, né? Ou você viu em algum lugar? Foi na aula. Tá. Existe um paralelo grosseiro, viu? É bem grosseiro isso, mas dá para ter uma ideia. Quando nós temos hipotensão postural, nós já temos aí pelo menos 10% de perda do volume, tá? Pelo menos 10%. Hipotensão postural. E quando você tem choque, nós temos pelo menos 20% de perda do volume. Né? Tem choque. Não é 40%, não. 40% é bastante. Muito bem. Eu já tinha deixado para outras turmas
mas eu vou deixar disponível para vocês um manualzinho que pode, de onde eu tirei isso, tá? Para ter uma referência. Que é engraçado que a referência dessa correlação não é algo assim tão fácil, não. Mas só para vocês terem uma ideia, vejam aqui. Então, vocês estão vendo aí a projeção, então? Estamos, professor. Não chegou ainda, vai chegar agora. Agora sim, né? Sim. Hein? Bom, então tá aí uma tabelinha onde mostra isso. Pronto, Né? dá pra ver. Hemodinamicamente Dá pra ver, normal, professor. menos 10% da perda de volume. Hipotensão ortostática, entre 10% e 20%. Choque, pelo menos 20%, 25%, tá bom? Tem alguns dados aqui de exame físico e da história da pessoa que são relevantes nesse contexto. Bom, depois eu posto isso. Ok? Tá certo. Interessante, certo. Muito bem. Então, vamos novamente voltar para o nosso formulário. Então, aqui 15%. 10. Quem pode ler? Quem pode ler? Classifique o risco de ressangramento e de mortalidade deste caso. Paciente de item 8. Utilize o score de Glasgow, Blatchford e discuta os determinantes desse risco. Bom, esse aqui é um dos scores mais utilizados atualmente, né? Então, veja os parâmetros, leve em consideração função renal, aí tem várias categorias, né? Leve em função hemoglobina, tem várias categorias, menor que 10, ou acima disso. E é diferente de homem para mulher, isso nos valores mais altos, né? Porque abaixo de 10 é igual para todo mundo. Pressão arterial sistêmica está nitidamente anormal quando essa pressão arterial sistêmica é abaixo de 90. E outros itens, outros fatores. Pulso. Uma pessoa normal não tem um pulso acima de 90 em repouso, pessoal. Um adulto em repouso, sem estresse. Bom, ele pode estar em repouso, mas muito estressado, sem dor, certo? Sem efeito medicamentoso ou de drogas. Ele não tem um pulso acima de 90. Então, acima de 100, tem alguma alteração. Pode ser simplesmente um estresse, mas se não ocorre isso, ele está tentando compensar de alguma forma. Ele está tentando compensar um choque hipovolêmico, por exemplo. Ah, tá. Mas ele pode estar tentando compensar outro tipo de choque. Pode ser o primeiro sinal de uma septicemia e um choque séptico que está ali evoluindo. Amanhã vai estar em franco choque séptico se você não reconheceu isso. Ok? Então, taquicardia é um dado muito simples. Pulso elevado é um dado muito simples e pode indicar comprometimento intenso da pessoa. Nesse momento aqui, ele ainda, às vezes, não está chocado. Ele está compensando. Com a presença de melena, síncope, hepatopatia ou insuficiência cardíaca. Síncope é perda de consciência, viu? Perde completamente. Ao contrário, desmaio, que a pessoa não chega a perder a consciência. Bom, qual é o valor dessa paciente? Qual é? Escolhe. O meu deu 14, professor. 14. E aí? Precisa de monitorização, né, ambulatorial. Ele precisa de monitorização. Na verdade, essa paciente ela fica em monitorização. Ela fica em monitorização hospitalar, nem que seja num hospital dia, tá certo? Ela necessita de monitorização de perto. Tipicamente, esses pacientes que têm hemorragia e têm um estigma de sangramento recente, eles ficam pelo menos 48 horas em monitorização hospitalar. Então, essa monitorização aqui é hospitalar, tá bom?
você não vai liberar essa doente. Se você atende uma paciente dessa na UPA, você não vai liberar, não, ok? Porque ela tem um risco de ressangrar. Esse score, pessoal, só para vocês devem ter visto isso na aula, ele é muito ruim. Quer dizer, não é que seja ruim, vamos ser justos, é interessante. É importante a gente tentar padronizar as coisas, entendendo os limites. Scores, eles são muito limitados, porque eles não cobrem todos os aspectos clínicos. Veja, esse aqui nós comentamos há pouco tempo a respeito de idade. Ele não inclui idade aqui, mas nós explicamos, né? A idade é um fator importante. E explicamos por quê. Não porque idade significa doença, mas sim, idade está associada a mais comorbidades e a mais doenças. Então, a idade é um fator importante, não está aqui. Mas faz parte de muitos outros scores em outros contextos. Esse score, ele é mais definitivo quando negativo. Tá ok, pessoal? Quando ele é muito baixo, você fica tranquilo. Quando é que ele é muito baixo? No máximo, um valor de 1 ou 0. Por exemplo, se você atende um paciente numa UPA, você tem essa escala de Glasgow-Blatchford, e aquele paciente tem um score de 0, ou no máximo de 1 ponto, você pode liberar esse paciente precocemente. Ele não precisa ficar internado, tá bom? Certo? Então, vejam que é um score de 1. Uma melena, mas só isso. Sem nenhum outro dado. Foi uma melena que não caiu pressão, não caiu hemoglobina, não alterou ureia. E uma pessoa, evidentemente, que não tem comorbidades. Veja que se a pessoa perdeu a consciência, é hepatopata ou tem insuficiência cardíaca, ela não sai de alta precocemente. Já entra com 2. Da mesma forma, se chocou ou se só baixou, se tocou, se alterou a pressão, já é Esse caso aqui vai ter hipotensão ortostática. Se caiu a hemoglobina, bastante, se a hemoglobina antes é normal e caiu para 10, funcionamento importante. Ou se alterou a função renal. Alterou a qualquer nível. Significa se era uma pessoa que tinha função renal normal antes, certo? Para alterar um pouquinho, é porque o sangramento foi intenso. E se a função renal anterior já não era normal, é uma pessoa com comorbidades importantes. Então, alterou a função renal, também não pode receber alta precocemente. Ok? Então, isso aqui ajuda. Entenderam, pessoal? Sim, professor, ficou claro. Então, muito bem. Então, necessita monitorização hospitalar. Item 11. Quem pode ver? Quem pode ler, por favor? No dia seguinte à admissão, foi realizada a endoscopia digestiva alta, paciente do item 8, que evidenciou um úlcero duodenal na face anterior da primeira porção com vaso visível na base. Comente a figura abaixo, classificação de Forrest, quanto à classificação da úlcera péptica sangrante. Forrest 1A, 2A, 2B, 2C, 3, da esquerda para a direita, e o risco de sangramento. Certo. Deixa eu abrir aqui o meu arquivo. Aí eu coloquei que o 1 é que indica sangramento ativo, aí 1A, sangue em jato, que é 90% de sangramento. 1B, gotejamento babando, que 20 a 30% de sangramento. O 2, ele indica sangramento recente. 2A, o vaso visível, risco alto. B, coágulo aderido, risco médio. 2C, mancha plana, risco baixo. E o 3, sem evidência de sangramento, risco de 0 a 2%. Certo. Certo. Bom, isso aqui nós já comentamos, né? Ou então, tudo bem, esse comentário mesmo. E nós já falamos um pouco sobre isso. O aspecto endoscópico, ele prevê o ressangramento, como você pode ver nos gráficos aqui. Né? Ele prevê. Veja que a base limpa, o risco de ressangramento ele é mínimo, certo? E o ressangramento é significante quando você tem um Forrest 2A ou 2B, ou então é Forrest 1.
que é o maior risco de sangramento, né? Então, é importante você ter essa noção, porque você vai receber... Quando você receber o laudo de endoscopia, o endoscopista, ele muitas vezes coloca lá na conclusão úlcera gástrica ativa, aí classifica lá o ciclo de vida dessa úlcera gástrica, normalmente A1 de Saquita, A2 de Saquita, mas também põe a classificação de Forest. Aí põe Forest 2A. Ah, você não sabe o que é Forest 2A, nem precisa saber. Aí vai lá na descrição, e lê que o endoscopista descreveu como tendo uma úlcera ativa com um vaso visível. Se ele descrever melhor ainda, que às vezes não descreve, um vaso elevado, não é simplesmente uma mancha, como tem aqui, mas um vaso elevado, você sabe que esse aqui tem um risco, um vaso elevado, tem um risco bastante significante de ressangramento, você vai ter que monitorar esse doente. Da mesma forma ele descreve úlcera gástrica ativa com coágulos sobre a base, né? Então ele vai descrever isso. Então você não precisa saber classificar, mas precisa entender que um vaso visível, que um jato, sangramento em jato, que um coágulo visível tem riscos de sangramentos significativos, tá bom? Nós vamos mudar de assunto agora. Tratamento? Tipo Sim. assim, só por curiosidade. O tratamento disso aqui a gente vai ver na aula daqui a pouco, mas você pode injetar, você injeta substâncias que param o sangramento. A substância que para o sangramento aqui é a adrenalina. Certo. Certo? A gente tem outros mecanismos, tem efeitos mecânicos também. Existem clipes que pode se clipar esse vaso. A adrenalina, ela não evita muito ressangramento, não. Mas ela promove a agregação plaquetária, então ela vai dar uma estimulada nos mecanismos biológicos normais, se esses estiverem competentes, e esses sim, o tombo plaquetário, a fibrina tal, vão evitar um novo sangramento, tá bom? Certo. Obrigada. Muito bem. Então nós vamos ver na aula mais alguns métodos, tá bom? Endoscópios. Quem pode ler, por favor, esse caso? Senhor, 42 anos, casado, trocador, natural de Fortaleza. Queixa principal, vômitos com sangue. História da doença atual. O paciente informa que há 3 horas apresentou 3 episódios de vômitos com sangue vivo, em grande quantidade, associada a mal-estar e tontura. Antecedentes: etilista importante, meio litro de aguardente por dia e acidente de moto há 20 anos, sendo transfundido. Refere uso frequente de diclofenaco para dor lombar. Pressão arterial de 80/50, frequência cardíaca de 110, temperatura 36,5, frequência respiratória 20, estado geral regular, hipocurado, 2 cruzes em 4, desidratado, 2 cruzes em 4, sudoreico, ictérico, 2 cruzes em 4, acianótico, torporoso. Tórax, aranhas vasculares, ginecomastia bilateral, abdômen, globoso, indolor, fígado palpável 2 centímetros abaixo do rebordo costal, bordo rombo, hepatimetria de 15 centímetros, massa 6 móvel, descompressão indolor, ruídos hidroaéreos normais, extremidades, edema, 2 cruzes em 4. Realizou exames, hemoglobina de 7 gramas por decilitro, hematócrito 20%, leucócitos 2.400, plaquetas 82.000, glicemia de 100 mg por decilitro, ureia 110, creatinina 1,8 mg por decilitro, sódio 134, potássio 4,2, INR de 2, albumina de 2. Assinala as opções nesta primeira abordagem. Muito bem. Antes de assinalar as opções, se tiver mais que uma, eu gostaria que vocês comentassem sobre o caso em si. O que é que tem de mais importante nesse caso? Aliás, tem muitas coisas, né? Um caso com muitas alterações. Mas vamos tentar comentar as alterações significantes, pelo menos do ponto de vista
no que concerne a hemorragia digestiva, que estão presentes nesse caso? Vocês podem comentar? Por exemplo, que tipo de sangramento ele apresenta? Vamos começar por aí. Que tipo de sangramento? Eu pensei em varicose, professor, porque ele tem estigma de hepatopatia, né? E o que chama a atenção no caso, primeiro é a instabilidade hemodinâmica, né? Quais são, antes de você continuar, desculpa, eu acho que eu concordo com você, mano, mas só para a gente finalizar essa sua ideia, assim, completar, né? Tem hematêmese, né? Tem hematêmese. Então, por que você achou que ele pudesse ter hepatopatia? O que é que você chamou aí de estigmas? Quais são esses estigmas? As aranhas vasculares, né? E a ginecomastia. Certo. Pronto. Esses sim são estigmas, tá ok. São estigmas de hepatopatia, sim. Teria algum outro estigma que a gente usa? Não nesse caso, né? Como? Ah, sim. Não, no caso. Não, querida. Não, não, nesse caso não está relatado aí, não, porque uma 6 móvel é um sinal de ascite, né? Pois é. Aí entenda. Eu sei, não tenho dúvida, é ascite. Mas olha, a ascite às vezes não é por cirrose, você pode ter uma ascite neoplásica. Então, na ascite não é sequer indicativo de hepatopatia, tá bom? Quando você recebe um paciente com ascite, você vai atrás desses estigmas para saber se é de hepatopatia. Entendi. Entendeu? Então poderia ser AST, ALT. Dosar, né? Essas enzimas para saber se estão alteradas. Ainda tem dois estigmas que a gente pode observar no exame físico, viu? Tradicionalmente, os estigmas mesmo é no exame físico, tá? A AST e a ALT são importantes. Agora, eles indicam que está tendo lesão aguda. Não significa que tem insuficiência hepatocelular. Ah, certo. Então, insuficiência seria tipo bilirrubina, Isso. né? Albumina, INR. Bilirrubinas, por exemplo, você tem uma pessoa com hepatite A. Ela fica bem amarelinha, bem ictérica, bilirrubinas lá em cima, mas não tem insuficiência hepatocelular. Outro exemplo, uma pessoa com câncer de cabeça de pâncreas, obstrui a via biliar, fica bem ictérica, mas não tem insuficiência hepatocelular. Então, icterícia também não significa doença hepática. Doença hepática que eu me refiro aí é doença hepática crônica, com insuficiência hepatocelular. Pode ser, por exemplo, uma doença no pâncreas obstruindo a via biliar, como eu acabei de falar. Então, a rigor, icterícia está associada à doença hepática também, mas não é um estigma de hepatopatia. Funciona mais ou menos como ascite. Você recebe um paciente com icterícia, você vai atrás de outras evidências que essa pessoa tenha doença no fígado. Certo? Então, não era exatamente isso, não. No exame físico. Está faltando aí, só para a gente fechar, estigmas de hepatopatia no exame físico. Estão relatados aqui aranhas vasculares e ginecomastia. Que outras duas alterações a gente pode observar no exame físico que nós classificamos como estigmas de hepatopatia crônica. Nesse paciente ainda, professor? Não está dito aqui. Ah, tá. Nesse paciente não está dito aqui. Do fígado, não sei, quando palpa, aparece consistência mais dura. Será que isso é possível de conseguir na palpação do fígado? É possível. Não era o que eu pensava, não, mas está correto. Não era o que eu estava pensando, não, então tem mais dois ainda, viu? Mas esse que você relatou está correto. Muitas vezes você consegue palpar até um pedacinho do lobo esquerdo do fígado e ele é um pouco mais endurecido. É indolor, viu? Mas um pouco mais de consistência, um pouco mais firme e os bordos romos. E, frequentemente, isso significa uma doença hepática crônica. Frequentemente, tá? Quando você palpa ali na região do apêndice tifoide, uma ponta de fígado, um bordo rombo e de consistência um pouco mais rígida. Normalmente significa cirrose, normalmente. Mas não era isso. Mas está correto esse seu relato.
Eu me referia a eritema palmar e a redafação de pelos, tá ok? Mas é mais comum na Vocês mulher, esqueceram? né, professor? Não. Não? Redafação de pelos, não, né? Homem, né? Não, eu ia dizer em relação a eritema palmar. Não, tem que palmar homem e mulher, de jeito nenhum. Tá Homem e certo. mulher. Existem pessoas que têm um eritema palmar que não significa isso. Mas no contexto adequado, certo? Um eritema palmar no contexto adequado, uma pessoa com outros dados, é um estigma tradicional de hepatopatia crônica, viu? Muito bem. Para a gente finalizar aqui a interpretação desse caso, e do ponto de vista de exames complementares deste caso, o que é relevante aqui e o que significa? Bom, hematócrito de 20, hemoglobina de 7, eu não precisei o que significa não, né, pessoal? O que significa? Anemia, né? Hemoglobina. Anemia, e anemia devido a quê? Pouco ou muito? Pouco, né? De que foi essa anemia? Bem, pessoal, eu tô perguntando uma coisa assim mais óbvia do que isso não existe, só para ficar claro, né? Do episódio de vômito, dos Então foi o episódios. sangramento. Então, a primeira coisa que você vê, uma das primeiras mensurações, depois do exame físico, PA e pulso, hematócrito e hemoglobina. E aí a gente já tem uma quantificação da hemorragia, mais ou menos, tá? Essas plaquetas de 82 mil, o que significa? Uma plaquetopenia, né? E Foi o que eu perguntei, o que significa? o hepatopato tem deficiência dos fatores de coagulação, né? Mais risco de sangramento ainda, né? Não, mas aí o que significa? Então, 82 mil é uma plaquetopenia, correto. O que significa isso? Por que ocorre essa plaquetopenia na hepatopata? Antes de o que significa. Por que ocorre plaquetopenia? Você sabe? Não tô lembrando, professor. Não tô lembrando. É claro, você falou correto, né? Se uma pessoa que está sangrando, né? Se as plaquetas estão baixas, isso pode tornar o sangramento mais importante clinicamente, no sentido de ser persistente ou ter um risco maior de recidiva. Tudo bem. Mas o que causa a plaquetopenia na hepatopata? Bom, pessoal, um de vocês sabe, então digam aí. Hein? Professor, eu tinha não sei, né, se isso é correto. Pode falar, rapaz. Pode falar besteira e agora. É que eu tinha pensado em o que pode acontecer também, né, esplenomegalia, né? Não. E o baço sequestrar, né? Mas isso é uma besteira muito grande que você acabou de falar, rapaz. Tão grande que está correto. Não é? É isso mesmo. Então você tem a esplenomegalia, muitas esplenomegalias, essas crônicas, né, sequestram muitos elementos figurados, levando a uma redução desses elementos figurados. As plaquetas, apesar de menores, elas são sequestradas, elas têm um sequestro mediado por anticorpo também, sabe? Então, é muito característico no hepatopata com hipertensão portal, você tem uma plaquetopenia. O sequestro de esplênito está correto. Você vê aí quanta besteira você falou, não foi? Não tá certo, professor. Tá bom. Tá bom. Muito bem. Então, vamos lá.
E esse INR e a albumina? O que é que significa? INR é tempo de prótons, né, professor? Pode dizer. Pode continuar, Neto, depois eu falo. Ah, eu só perguntar se INR é tempo de próton. Corresponde ao tempo de protomina, tá certo? É uma forma padronizada de medir o tempo de protomina. Tá certo. Pode falar, cientista. Ele está alargado. O normal é abaixo de 1,2, então está alargado, tá? Então, não, é só porque a coisa, o que eu lembro do INR é que ele pode avaliar a função hepática, acompanhamento de medicamentos, tipo a varfarina. Sim. E a albumina é a proteína, né? Então tá, assim, no sangue, teoricamente, a principal proteína, então tá abaixo. Mas isso, o que é que isso tem a ver com doença hepática? Deixa eu tentar lembrar. Deficiência de produção, né? Produção por quem? Por onde? Quem é que produz albumina? Então, produção hepática, síntese hepática, tá certo? Da mesma forma que o fator de coagulação principal do tempo de protombina. Então, é diferente do TGO e TGP. Esses dois índices, eles indicam déficit de síntese do fígado. Se o fígado não está sintetizando, é porque você não tem hepatócito. Porque se tiver, esse hepatócito sintetiza. Ou seja, você tem uma insuficiência hepatocelular. Então, são um dos parâmetros mais importantes para se medir, se avaliar a função hepática. Ok? INR, o tempo de protombina, e albumina sérica. Muito bem. Qual a abordagem inicial aqui, então, desse caso? Já que revemos o caso completamente. O que é que vocês escreveram? Estabilidade hemodinâmica, octreal utiliza somatostatina, endoscopia com possível ligadura elástica. No começo, né? Aí depois que faz a prescrição do propranolol, né? Como acompanhamento. Eu também marquei a mesma coisa que a Cíntia, só que eu não coloquei a endoscopia, eu marquei só a estabilidade hemodinâmica e a somatostatina com antibiótico. Tá. Eu também, se eu fosse marcar, eu marcaria isso aí. Mas, assim, como não está muito claro, a endoscopia... Porque a endoscopia já é posterior a isso aqui, tá? Se tivesse mais claro aqui, assinale as opções... Tá aí numa primeira abordagem. Assim, então mas tá iniciais nesse caso, né? Bem iniciais. Assim que o paciente chega na emergência, o que é que você vai fazer? Então, é estabilidade, não tenha dúvida. Esses pacientes hepatopatas e mais comprometidos, eles frequentemente entram em encefalopatia. A encefalopatia pode ser simplesmente uma desorientação até coma. Então, no caso de desorientação ou coma, evidentemente, você precisa proteger as vias aéreas. Como é que protege? Tubo endotraqueal. Medidas menos invasivas, como derivados da somatostatina e antibióticos. Né? Depois disso, endoscopia. Certo? Apenas depois disso. Muito bem. Questão 13. Quem pode ler? Deixa eu ver aqui quantas... não, só faltam duas, então estamos em tempo. 67 anos, aposentado, natural de Fortaleza, deu entrada na emergência com queixas de 2 episódios de sangue vivo pelo ânus às 6 horas, com coágulos. Negadura abdominal, diarreia previamente, tenesmo ou urgência. Refere constipação desde a adolescência, evacuando 1 a 2 vezes por semana. Fezes ressecadas, endurecidas e incompletas. Exame físico, estado geral bom, normocorado, orientado, anictérico e afebril. Pressão de 130 por 90, frequência
76 batimentos por minuto, a escuta cardiopulmonar e abdômen normais, toque retal normal, sem sangue na luva. Cite pelo menos 4 causas para justificar esses achados. Muito bem. Então, veja bem, pessoal, nós temos aqui sangue vivo pelas fezes, né? Com coágulos. Mas aí, quando se examina a pessoa no exame físico e exames complementares, tudo normal, ou seja, ele não teve sangramento importante. O sangramento importante é volumoso. Aliás, só uma correção aqui, tá, pessoal? A gente não fala isso que eu acabei de falar para vocês, a gente não fala por doente, né? Porque todo sangramento por doente é importante. A importância para o doente é muito variável. É que a importância, para mim, aqui nesse contexto, sua importância teria um significado assim de risco mais intenso, às vezes risco de vida, para o doente. Mas, claro, que todo sangramento ele vai ter algum... Então, é uma importância naquele momento para a emergência, mas todo sangramento ele é importante, evidentemente. Então, a gente não sai, né? Todo sangramento é importante. A gente não diz, não, esse sangramento aqui do senhor não é importante, não. Não, é importante. E todo sangramento precisa ser esclarecido, inclusive esse aqui. Então, reformulando o meu texto aqui, o que eu acabei de falar, esse é um sangramento que não traz em si uma gravidade imediata. Pode até ter problemas no futuro até breve, mas imediatamente não tem gravidade. O que causaria esse sangramento? Nesse contexto aqui. Nesse caso, 13. Vamos citando? O que é que vocês anotaram aí? Hemorroidas. Hemorroidas. O que mais? Diverticulose. Vou colocar diverticulose. Lesões inflamatórias. Hã? Lesões inflamatórias, por exemplo, retocolite, doença de Crohn. Doença de Crohn. Eu vou colocar aqui, não vou colocar agora não, tá? Aliás, não vou colocar nem diverticulose agora não. Porque, primeiro, vamos tentar pensar bem anatomicamente, inicialmente. Então, vamos falar as principais, só falta uma. Aí depois a gente passa... Não é nem que sejam as principais, as mais simples, do ponto de vista de comprometimento sistêmico, a gente passa para outras que podem ter, inclusive, comprometimento sistêmico, e algumas que podem ter um significado de gravidade importante. Hemorroidas e o quê? Primeiro, lesões do canal anal. É o mais simples de tudo. Hemorroidas e o quê? Fissura. O quê? Fissuras. Não, rapaz, fissuras. Canal anal. Agora, lesões do reto, o sigmoide distal. Bom, primeiro é o seguinte, quando eu tenho sangramento desse tipo aqui, sangue vivo pelo ânus com coágulos, numa pessoa completamente normal, o sangramento é do canal anal ou do reto distal, tá bom? Eu não vou ter um sangramento desse tipo do cólon transverso ou do cólon direito, porque para chegar sangue vivo com coágulos vindo lá do cólon direito, esse sangramento foi maciço. A pessoa não estaria bem com a frequência cardíaca de 76, o pulso, a pressão normal, normocorado, não estaria assim, tá bom? Então, é do canal anal ou do reto distal. Tá ok? Canal anal, vocês já disseram. Reto distal. Do reto, Assim né? que tinha falado neoplasia, né? Neoplasia eu não posso afastar, não parece, mas você pode ter uma neoplasia do reto distal, até do canal anal, tá bom? Então, olhe, é um caso que não parece ter nenhuma gravidade, mas você não pode, todo sangramento pelo reto deve ser avaliado. Não está afastado de toda a neoplasia do reto distal aí, tá? O que mais?
O que mais? Do É o que vocês já você falaram, pessoal. É o que vocês já falaram, só quem está organizando um pouquinho melhor. O que mais? Hein? O que vocês já falaram? Vamos lá. Reto colite seria do distal? Então, reto, colite, ulcerativa. Na verdade, é porque o nome da doença é essa, retocolite ulcerativa idiopática. Mas provavelmente aqui seria só uma retite, uma retossigmoidite, certo? Uma retossigmoidite. Então, se tem alguns pacientes com retocolite, o comprometimento é só o reto, certo? Isso porque é simples, uma pessoa que tem uma retocolite ulcerativa mais extensa de todo o colo esquerdo, ela tem diarreia, é diarreia com sangue. Não são coágulos na vigência de evacuações com fezes duras e ressecadas, não, tá certo? Mesmo a pessoa que tem só uma retite não costuma ter constipação, não. Ok? Muito bem, então é isso. Eu não posso achar que a pessoa tem uma doença inflamatória intestinal acometendo um segmento extenso do intestino grosso. Essa pessoa teria diarreia. Certo, faz sentido, professor. Tá bom? Então, muito bem. Essa é a história típica de uma paciente com doença do canal anal. Contudo, você não pode, sem examinar, dizer que isso aqui é hemorroidas ou fissura anal. Tem que fazer uma avaliação minimamente do reto sigmoide, por endoscopia. Esse paciente vai fazer uma colonoscopia até mesmo por conta da idade, para ter certeza que não tem outra doença, como, por exemplo, a neoplasia dos segmentos mais distais do intestino grosso. Ok? Certo. E para a gente finalizar, pessoal, questão 14. Quem pode ler, por favor? Senhor de 60 anos, casado, motorista, natural procedente de Fortaleza. Refere fezes endurecidos há 6 meses. Relata evacuar cerca de 2 vezes por semana, porém anteriormente evacuações eram 1 vez ao dia. Refere perda ponderal de 7 quilos, peso anterior era de 60, o atual está de 53. Nega outras queixas. Ao exame físico, apresentou palidez cutânea mucosa 2 cruzes em 4, emagrecido, orientado e cooperativo. Frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto, escuta cardiopulmonar fisiológica, abdômen plano, ruídos hidroaéreos presentes, sem visceromegalias ou massas. Realizou pesquisa de sangue oculto nas fezes por anticorpo monoclonal positiva. Hemoglobina de 9, hematocrito de 28, plaquetas de 240 mil, volume de hemossedimentação de 60, extremidade sem edemas ou cianose. Toque retal sem alterações. Assinale o item correto. Muito bem. Vamos voltar para a história. O que chama a atenção nessa história? Então, esse paciente, ele tem um outro tipo de hemorragia digestiva. Qual seria aí? A gente nem chama de hemorragia digestiva, sabe? Mas, considerando um espectro bem mais amplo desse conceito de hemorragia digestiva, que tipo ele teria? Onde é que eu estou vendo hemorragia digestiva aí? Nesse caso. Onde é que eu estou vendo sangue que possivelmente vem do trato digestivo? Só se Seria for pela considerado hemoglobina, né? Como é? Não sei. Tá com anemia, mas aí. Não, mas a anemia pode ser porque ele não Pois come é. carne, né? Então pode ser uma leucose, um linfoma, uma TB, uma artrite reumatoide da anemia crônica, anemia da doença crônica. Existe essa anemia, sabe? Anemia da doença crônica. O que é que o indicativo que está sangrando do aparelho digestivo? Ah, Olha, tá. pessoal, É tá muito sangue fácil. oculto nas fezes por anticorpo Claro, tem monoclonal sangue positivo. nas fezes. Sangue nas fezes, pessoal. Então, normalmente a gente nem considera isso hemorragia digestiva. Hemorragia é um termo mais intenso, né? Mas, num conceito mais amplo,
pode ser um tipo. Então, sangue nas fezes. Mas ele não tem apenas sangue oculto nas fezes. Ele tem outros indicativos, aí vocês já citaram alguns, que são muito importantes e que valorizam muito a história e que fazem você ficar de orelha em pé. E vocês têm que dar muita atenção a esse paciente, porque ele tem indicativos de doença importante. Que indicativos são esses? Antes ele evacuava uma vez ao dia, né? E agora é só 2 vezes por semana. E Então, perdeu peso. correto. Vamos por etapa, a gente comenta cada um. Então, correto. Teve alteração do hábito intestinal. Convenhamos, é um indicativo importante esse, tá? Mas ele é importante porque é aquele que você pergunta ao doente, é o ponto de partida, às vezes. A função intestinal é bem direitinha, bem regularzinha, e de repente muda sem um motivo aparente. É o ponto de partida. Mas é o indicativo mais fraco de todos. Mas é o mais fraco, assim, menos específico. Mas é o ponto de partida. Se você não entender que isso aí pode significar doença importante, vai passar despercebido, você não vai dar seguimento. Então, se você receber um paciente, pessoal, só com isso, 60 anos, não está me incomodando, porque antes eu fazia só uma vez por dia, agora eu estou em 2 vezes ou 3. Então, alterou o hábito intestinal sem um motivo aparente. Mas o que mais? Isso está associado ao que mais? Tem que investigar a anemia, né? Pessoal, o que nós já temos aí na história, pessoal. O que mais? Está associado ao quê? O que esse paciente tem mais? A perda de peso. Perda de peso, então não tenha dúvida. Além disso, alteração de 60 anos, alteração do hábito intestinal e perda de peso. Isso já é um sinal de alerta. Certamente você tem que dar mais atenção ainda. Seria um erro grosseiro você simplesmente passar fibra para esse doente ou um remédio qualquer e não fazer nenhuma investigação. O que mais tem de importante nesse caso? Você já falou aí, mano. Anemia, professor. Anemia, muito bem. Anemia. É só porque tem que falar bem claro, viu? Anemia. Eu já disse várias vezes para vários alunos, várias turmas, anemia é um dos sinais de alarme mais importantes em medicina. Até prova em contrário, essa anemia, essa perda de peso e essa alteração do hábito intestinal é devido a quê? Só um comentário, esse VHS elevado, ele também está associado, ocorre na anemia, viu? Então, qual o diagnóstico aí? Inicialmente. Primeiro, o diagnóstico você tem que considerar inicialmente. Eu pensaria em neoplasia, professor. Neoplasia de onde? De cólon. Certo. Alguém acha que não tem dados suficientes para pensar em neoplasia? Hein? Assim, né? A gente suspeita só pela idade, por essa perda de peso. Mas, enfim, ele tá muito mal, assim, né? Assim, muito mal não, mas tá mal, né? Aí a gente tem que pedir uma biópsia. Tem que alguma coisa comprovar que é uma neoplasia ainda. Mas por enquanto é só uma suspeita. O que é que você pede aqui? Colonoscopia. Pessoal, só um comentário. Evidentemente, é esse aqui. Olha, mas só um comentário. Esse caso aqui é grosseiro, sabe? Esse paciente aqui, ele tem um câncer de cólon. O paciente que vocês vão receber no posto de saúde, no consultório, não vai ser assim. O paciente que vai receber, ele não vai ter perda de peso. Ele não vai ter essa anemia toda. Às vezes nem anemia. Esse caso aí, ele está muito chamativo. Ele já tem um câncer avançado. Tá bom? Então, por bem menos que isso, você já tem que investigar. Então, muito bem. 60 anos, alterou o hábito intestinal, não perdeu peso, hemoglobina de 11,9, que já está tocada, pronto, já é suficiente. Já é suficiente você pensar em câncer de cólon.
no homem, né? Ok? Então, aqui, você tem praticamente todos. Só está faltando uma coisa aqui. Se o câncer de colo for mais... Aliás, nem tá, porque tem o sangue oculto nas fezes. Mas porque se o câncer de colo for do segmento reto-sigmoide, você pode ter sangue nas fezes, vivo. Sangue visível, né? Não é vivo, sangue visível. Mas tem o sangue oculto, que aqui esse câncer talvez seja do segmento direito dos cólons, tá? Então, caso grosseiro, tá bom? Não deixar passar isso aqui, hein? Não deixar passar, e a maioria dos casos, é interessante ser suspeito disso antes de você ter toda essa aglomeração de evidências. Você pode ter uma anemia quase nada, que muitas pessoas nem... Se o normal é até 12, às vezes lá 11,5 de hemoglobina, e aí você nem dá muita atenção. Às vezes não teve perda de peso ainda. No câncer de cólon, não compromete muito a pessoa no início. É diferente de um câncer de pâncreas ou de delgado, que vai comprometer órgãos muito importantes para a digestão e a alimentação, sem ter perda de peso mais exuberante. Então, às vezes, você não tem perda de peso numa fase inicial. Vocês podem se deparar com um caso bem menos florido que esse aqui. Esse aqui já tem tudo. Bom, pode dizer que não tem tudo, está faltando aqui o quê? Está faltando uma história familiar. Até volta atrás, nem isso está faltando, porque a maior parte dos tumores de cólon, eles são esporádicos. Então, não é obrigado a ter história familiar de câncer de cólon, não. Ok? Muito bem. Alguma dúvida? Professor, não, aí você né? pode só Oi. relembrar quando é que, a partir de quantos anos que é aconselhável fazer uma colonoscopia? Bom, então, 50 anos, né? 50 anos já se faz como prevenção. Como prevenção, ou seja, sem nenhuma queixa. Podendo ser um pouco antes, dependendo da história familiar. Normalmente, a gente classifica o paciente conforme o risco de câncer de intestino. O risco maior é a pessoa que tem história familiar, parentes de primeiro grau com câncer de intestino, ou o paciente que já teve uma doença que favorece câncer de intestino, como, por exemplo, um pólipo, um adenoma do cólon. Já fez o exame anterior e tinha adenoma. Então, essas pessoas são de mais risco, e aí, às vezes, por exemplo, se uma pessoa teve um membro da família de primeiro grau, pai e mãe, que teve um câncer de intestino aos 40 anos, essa pessoa começa a fazer colonoscopia 5 anos antes, aos 35. Certo? Mas se não tem nenhum fator de risco maior, começa a fazer aos 50. Certo. Como prevenção, tá bom? Tudo bem? Sim, tá entendido, professor. Tudo bem, professor. Então, temos aqui mais alguma questão, pessoal? Acho que não, né? Temos aqui 10, 15 minutinhos antes da gente voltar para esse mesmo link da aula teórica, tá ok, pessoal? Certo. Eu vou parar a gravação agora e vou disponibilizar essa nossa discussão para quem quiser, tá? Professor, Pronto, só eu coloco uma o Classroom. Eu vou colocar um link. Ok.